mar, e veio a tempestade, aquele vento forte. O Senhor estava dormindo na ponta do mar. Tem momentos que nós estamos assim, o vento, o mar, e nós não sabemos. Preste atenção nesse livro. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir. Aí o Senhor levanta e diz: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e lá. Pois todos ouvem ao teu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mas tem momento que a tristeza é tão grande. Mestre, na minha tristeza, eu não aguento, Deus. Estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, por favor, eu peço-te, vem banir. Não é assim? De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. Aí o Senhor levanta e diz: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Olha a voz poderosa. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. E olha o que acontece quando o Senhor manda sossegar. Mestre, chegou a bonança. Em paz, eis o Vejo o céu e o mar, aleluia. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e e do céu. E assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. Se levantar ondas de novo, o Senhor diz: as ondas atendem ao meu
mandar, sossegai. Sejam encapelados do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a não tragar, que leva os homens dos céus e mar. Aleluia. Pois todos ouvem ao meu mandar. Aleluia. Sossegai, escute. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Descansa no Senhor. Ele está no seu barco. No momento certo, ele levanta e diz: sossegai. Amém? O Senhor abençoe a sua vida. Graça e a paz do Senhor, amados irmãos. Louvado seja o nome dele que está conosco, né? Mais uma noite, mais uma live, mais um momento juntos, compartilhando da palavra, ouvindo esses louvores abençoados, né? Sendo ministrados por Deus. Nosso coração precisa, né? Nosso coração necessita da presença do Senhor, do seu Santo Espírito, e esses momentos têm nos proporcionado essa oportunidade de estarmos juntos, né? Celebrando ao Senhor, adorando a Ele e bendizendo na beleza da sua santidade. Amém? Mandar aqui os abraços aos amados irmãos, né? Os irmãos que estão com a gente hoje, nessa noite, que estão aqui conosco, né? Alguns aqui comentando aqui no Facebook, nossa irmã Paloma, Deus te abençoe, minha irmã, a paz do Senhor, nossa irmã Lúcia, nosso irmão Francisco, nossa irmã Leopoldina, Cidinha, estão com a gente aqui ligados no Facebook. Deus abençoe a vida dos amados irmãos, né? Temos mais outros aqui também, que Deus esteja com vocês, em nome do Senhor. E os amados que estão com a gente também no Instagram, né? Que Deus abençoe a Luciana, a Leila, a Bárbara, a Marília, o Zé Vitor, o pastor Wilson, a Lúcia, esse povo todo de Deus que está com a gente aí, que Deus possa abençoá-los, né? Nessa noite. Certamente Deus tem uma palavra para o nosso coração. A paz também para o nosso irmão Jonas, Paloma, Deus abençoe a vida dele também, no nome de Jesus, amém? Joanã está com a gente também no Instagram. Deus abençoe os amados, em nome de Jesus. E aí, meus amados, como é que anda a vida de vocês, não é? Tudo na paz, tudo no sossego, tudo debaixo da graça do Senhor. Certamente que às vezes não é? Que às vezes o mar se levanta bravio, mas o Senhor está no nosso barco, né? Ele está sobre a nossa vida, ministrando sempre ao nosso coração. Queridos, essa voz que está com a gente aqui cantando, né? Aqui na nossa live hoje, é de uma cantora abençoada, né? Que não é conhecida. Ela, na verdade, acredito que nem gravar ainda ela tenha gravado, mas se você procurar ela no YouTube, você vai encontrar, procura Ana Paula Rodrigues. Ela interpreta muitos louvores clássicos e abençoados, Ana Paula Rodrigues, e é uma voz maravilhosa, daquela voz que assim, sabe, fala realmente ao nosso coração. Então, eu quero aqui indicar você, né, para estar posteriormente aí procurando no YouTube a Ana Paula Rodrigues e ouvir a voz, né, abençoada da Ana Paula. Amém? Graça e paz, nosso irmão Marcos, a nossa irmã Meirelle, Deus abençoe também a vida de vocês. Derrame graça. O Diego também está entrando agora, né? Diego, Deus abençoe. A nossa irmã Dione também com a gente. Deus derrame graça aí sobre a vida de vocês, amados e queridos irmãos. Meus amados, hoje
Deus falou ao meu coração aqui, queridos, acerca de um texto que tem muito a ver com esse cântico. Na verdade, esse cântico que nós estávamos ouvindo agora há pouco, de uma forma mais audível, é o cântico que vem falar, não é, exatamente do texto que está em Lucas, capítulo 8. Lucas 8, a partir do versículo 22. Lucas 8, a partir do versículo 22. Eu quero convidá-los a abrir a palavra aí do Senhor. Vamos, queridos, meditar um pouquinho, né, naquilo que a palavra aqui nos descreve. Texto muito conhecido nosso, né? Texto que por muitas vezes nós temos bebido dessas fontes, né, que estão aqui falando ao nosso coração. Também aqui a paz para nossa irmã Alcileia, ali de Lagedo, a Beth Shalom Lagedo. Deus abençoe, graça e paz. Deus abençoe também no nome do Senhor. Queridos, aqui no texto, Jesus, ele está com os seus discípulos, mais uma vez, né, nas praias ali do mar da Galileia, ministrando, né, a palavra, derramando ali, né, da sua graça, através do seu conhecimento, da sua sabedoria, daquela palavra poderosa, né, que vem ao nosso coração. E em um dado momento, a palavra de Deus nos diz que Jesus convida, né, os discípulos, né, ele, na verdade, propõe aos discípulos que entrem no barco e atravessem ali o lago para o outro lado. E a palavra de Deus vai aqui nos dizer que eles obedecem ao Senhor, entram no barco e então se dirigem para o outro lado do lago. E nesse intervalo em que eles estão se dirigindo para o outro lado do barco, acontecem algumas coisas, né, interessantes. A primeira delas é que a palavra vai nos dizer que Jesus acaba adormecendo. Você sabe, não é? Você que lê a Bíblia, sabe que o ministério de Jesus foi muito ativo, não é? Jesus caminhou muito, ele descansava pouco, não é? Esteve sempre de um lado para o outro pregando sua palavra, e isso trazia cansaço e enfado ao seu corpo físico, né? E aqui o texto nos diz que nesse momento em que eles estão atravessando o barco, Jesus acaba adormecendo, ele está, portanto, cansado, não é? E adormece, e ele pega no sono ali naquela travessia. E no momento que Jesus está dormindo, que ele pega no sono, está tudo calmo e tudo tranquilo. Mas, na sequência, nós vemos que, de repente, começa uma tempestade, e essa tempestade se agrava, essa tempestade ela se torna mais feroz, mais forte, ao ponto de a água começar, as ondas, né, começarem a bater contra o barco, e aquele barco começar a inundar, a encher de água, e os discípulos agora estão correndo risco, né? Aqui na minha versão, no capítulo 8, né, vai nos dizer exatamente isso, de que os discípulos, de fato, eles estavam correndo um sério risco, né? Por causa dessa tempestade e da quantidade de água que estava adentrando aquele barco. Então, os discípulos, diz o texto aqui, eles temeram, eles ficaram amedrontados e foram acordar Jesus. Foram despertar Jesus, né? E disseram a Jesus aquela palavra: mestre, tu não te importas que nós estamos correndo um risco, né? Que nós estejamos a ponto de morrer? Eles estavam dizendo que a tempestade estava ali acontecendo, não é? E parece que Jesus não estava ligando, não estava se importando com aquilo que estava acontecendo. E a palavra, ela vai nos dizer que Jesus acorda, ele levanta, não é? E quando ele levanta, ele acorda, ele dirige-se, não é, para os ventos e a tempestade, e como Senhor, né, de todas as coisas, como aquele que tem o poder nas mãos, ele determina, né, ele decreta
que os ventos e a tempestade se acalmem. E a palavra de Deus nos diz que a partir daquela palavra de Jesus houve bonança, houve tranquilidade. E então o Senhor se volta para os discípulos e lhes faz uma pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Por que estavam com tanto medo? Vocês não têm fé? Né? E Jesus faz esse questionamento e então os discípulos começam a ficar então indagando-se uns aos outros e perguntando: quem é esse que até o mar e o vento lhes obedecem? É um texto clássico, não é? Um texto que todos nós conhecemos e que fala muito ao nosso coração. Sabe, meus amados, queridos, por vezes nós estamos vivenciando, né? Por vezes nós estamos assim, vivendo situações bem parecidas com essa que os discípulos estão passando. Sabe, a palavra de Deus nos diz que tudo aquilo que está escrito foi escrito para nós, para mim, para você, para o nosso ensino, né? Para a nossa instrução, para a nossa correção, para que eu e você, ao lidarmos com os acontecimentos, né, que estão aí descritos na palavra, nós tenhamos lições, nós possamos ouvir a voz de Deus que fala através dessas páginas, dessas letras. E assim, queridos, ouvindo a palavra, assim, ouvindo essas lições, né, nós possamos, queridos, viver também as experiências que esses discípulos vivenciaram e ser abençoados da forma como eles também foram abençoados. Então aqui algumas coisas que nós precisamos prestar atenção com mais cuidado para que a gente possa, nessa noite, queridos irmãos, atentar para aquilo que a palavra quer falar ao nosso coração nessa noite. Sabe, eu queria destacar aqui duas coisas inicialmente, meus amados irmãos. A primeira delas é que a iniciativa de entrar no barco e atravessar aquele lago não foi dos discípulos. A iniciativa foi de Jesus. É Jesus quem convoca os discípulos para entrarem no barco e atravessarem aquele lago. É Jesus quem os chama. É Jesus quem os tira, vamos dizer assim, de uma condição segura e plena e os coloca dentro do barco e os chama para a travessia. A segunda coisa que eu quero destacar aqui, queridos, é que estando eles no barco, a tempestade veio e os atingiu, não é? Os atingiu da mesma forma que atingiu também os barcos que estavam ali em volta, mesmo Jesus estando dentro daquele barco. Eu estou chamando a sua atenção para as duas coisas, porque às vezes nós estamos ouvindo um evangelho ou escutamos, né, pregações por aí afora, que muitas vezes querem reproduzir a ideia de que o cristão ele está imune à dor, está imune ao sofrimento, está imune às adversidades. E muitas vezes nós, ao ouvirmos essas mensagens ou essas pregações, nós começamos a questionar porque a mensagem, a palavra, tudo aquilo que está sendo ali ministrada não é a realidade que nós vivenciamos. Porque a realidade que nós vivenciamos, muitas vezes, se apresenta como nesse texto, numa tempestade. A realidade que nós vivenciamos, muitas vezes, é a realidade de um barco que está sendo chacoalhado de um lado para o outro pelas ondas da tempestade. A realidade que, às vezes, nós vivemos é a realidade de um perigo eminente, real e verdadeiro, que está sobre a nossa vida e que põe em risco, muitas vezes, alguns aspectos da nossa história, da nossa vida.
Então, é interessante destacar isso, queridos, porque eu quero dizer para você que não há, amados, nada de errado, por assim dizer, com a sua vida, ou nada de errado com a sua fé, ou nada de errado, não é, com a sua caminhada com Cristo, pelo fato de você estar vivendo um tempo difícil, pelo fato de você estar vivendo uma tempestade, pelo fato de você estar, querido, amedrontado ou vivendo situações de fato que causam para nós, né, espanto e dor. Lembre-se, os discípulos de Jesus aqui, amados irmãos, estão vivendo essa situação, estão passando essa situação exatamente por obedecerem à voz do Senhor, exatamente por atentarem ao chamado do Senhor, à convicção, né, que o Senhor tinha de que aquele era o momento de atravessar aquele lago, aquele espaço, né, ali. Por vezes, queridos irmãos, eu e você, nós enfrentaremos tempestades, nós enfrentaremos situações adversas, nós enfrentaremos, queridos irmãos, momentos difíceis, e isso em nenhum momento indicará que nós estamos quebrando a palavra, que nós estamos indo de encontro à vontade de Deus. Em nenhum momento significa que, pelo fato de nós estarmos vivendo uma tempestade ou um momento difícil, nós estamos em pecado, ou nós estamos cometendo algo errado, ou isso é consequência, né, das nossas falhas. Na verdade, meus amados irmãos, muitas vezes a tempestade, ela vem sobre nós justamente pelo fato de sermos fiéis a Deus, pelo fato de estarmos obedecendo a Ele, pelo fato de estarmos seguindo a sua vontade, pelo fato de estarmos, irmãos, debaixo da sua graça. O Evangelho não nos imuniza das tempestades. O Evangelho não cria em nós uma capa, não é, que nos cobre e que nos impede de vivermos todos os males ou as dificuldades que todos em volta vivem. Isso, queridos irmãos, essa é a realidade. E nunca foi prometido algo contrário. Jesus nunca prometeu que seria diferente. Na verdade, você sabe disso, porque você lê a palavra e você sabe que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, que nós enfrentaríamos situações adversas, que nós passaríamos por momentos difíceis. Portanto, passar pela tempestade, queridos, viver a tempestade, estar debaixo, sabe, queridos irmãos, de um momento de dificuldades, meu amado, não diminui, sabe, a sua relação com Deus. Não significa que você não é filho de Deus, que você não é servo de Deus. Não significa que você, sabe, não nasceu de novo, nem que você não tenha fé. Esquece tudo isso. Isso é mentira de um evangelho fantasiado, de um evangelho pintado com cores que não são as cores reais. O evangelho significa carregar cruz. O evangelho significa viver as adversidades, passar pelo mundo, meus amados irmãos, como todas as outras pessoas, vivendo também as mesmas lutas que todas as outras pessoas viveram. Se olharmos para a história dos discípulos, nós vamos ver que todos eles sofreram, queridos irmãos, e viveram situações tamanhas. Paulo vai dizer que passou fome, que passou dificuldades, que adoeceu, que foi, sabe, perseguido, apedrejado. Enfim, ele viveu tudo aquilo que todas as pessoas vivem. Pois se você hoje está vivendo, então, amados irmãos, a dor, a angústia, a luta, se teu barco está na tempestade, meu amado, e se você, querido irmão, está vivendo aí esse momento, né, tenebroso, difícil, meu querido, em primeiro lugar, eu quero só lembrar a você que isso não significa que você não é amado por Deus, não significa que você, sabe, está sendo rejeitado por Deus, que você está sendo desprezado por Ele, de forma nenhuma. Pelo contrário, muitas vezes nós vamos viver a tempestade exatamente porque nós somos fiéis a Deus, porque nós estamos ali, amados irmãos, no barco com Ele. A segunda coisa que eu queria aqui destacar para você, meu amado, querido irmão, é que Jesus estava lá no barco. Em todo o tempo Jesus estava lá no barco.
A tempestade veio, o barco começou a se encher de água e Jesus estava ali. Sabe, meus amados irmãos, há muitas vezes uma percepção minha e sua, quando nós estamos na tempestade, de que os nossos olhos estejam tão focados na tempestade, nas nuvens densas, não é? Na chuva que cai, no vento que sopra, nas ondas que se levantam. Nós estamos tão focados em todos os detalhes da tempestade que nós nos esquecemos que ele está ali no barco. E quando eu digo que nós nos esquecemos que ele está ali no barco, não é apenas não lembrar da sua presença física. Porque os discípulos não tinham esquecido que Jesus estava no barco fisicamente. Eles esqueceram quem era Jesus. Eles esqueceram, queridos irmãos, de que quem estava ali no barco, meu amado, é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos céus e da terra, é aquele que tem todo o poder sobre todas as coisas. Então, às vezes nós nos esquecemos disso. Às vezes, quando nós estamos na tempestade, na adversidade, nós nos esquecemos de que Jesus está no barco com a gente. Ele está lá. Sabe, você pode até pensar assim que ele está dormindo. Pode até pensar que pelo fato de a resposta ela não ser no momento que você espera, pelo fato de que a intervenção, sabe, miraculosa, a intervenção poderosa, sobrenatural de Deus já não aconteceu na tua vida, você pode estar então pensando que ou ele não está no barco, ou se ele está no barco, ele está dormindo. Se ele está dormindo, ele não se importa com você. Os discípulos questionaram Jesus e disseram: será que tu não se importas? Será que tu não se importas, queridos? Oh, amado, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Jesus já não tinha dado sinais, referências, motivos claros para os discípulos do seu amor para com eles? Será que os discípulos, queridos irmãos, já não tinham vivenciado ou sentido o amor verdadeiro do Senhor Jesus? E agora eu quero perguntar a você que está comigo agora aqui nessa live, será que você, meu amado irmão e minha irmã, será que em momentos passados, em circunstâncias passadas, você não sentiu a prova real e verdadeira do amor de Deus para com a tua vida? Você tem alguma dúvida de que Deus de fato te ama? De que Jesus te ama? De que ele esteve presente na tua vida? Por quantas vezes ele esteve manifestando o seu amor na tua vida, revelando o quanto ele te ama? Quantas vezes você, meu amado, sentiu isso? Quantas vezes você sentiu o abraço carinhoso, o abraço gostoso, o afeto do Senhor, por meio do seu Espírito Santo, por meio da presença, por meio, sabe, do afago do irmão, por meio de, sabe, circunstâncias que foram se materializando na tua vida, confirmando o amor verdadeiro e genuíno do Senhor para com a tua vida? Sim, eu sei que você já sentiu isso. Eu sei que você já vivenciou esse amor de Deus real aí no teu coração, na tua vida. Já sentiu, sabe, esse calor do amor de Deus para com você. Os discípulos também sabiam disso. Os discípulos também já tinham sentido as provas reais e verdadeiras do amor de Jesus. Eles sabiam o quanto Jesus os amava. É que às vezes no momento da tormenta, no momento da tempestade, queridos, nós deixamos que o medo, nós deixamos que as circunstâncias em volta, sabe, como que um manto, né, cobrisse os nossos olhos e nós não conseguimos enxergar e ver o amor de Deus para com as nossas vidas. Deus, irmão, Deus sempre está presente na nossa vida. Nos momentos de tempestade, nos momentos de adversidade, momentos mais difíceis,
Ele está lá e que, sabe, e se nós não formos capazes de enxergar isso, de ver isso, se nós não formos capazes de perceber o amor dele para com a nossa vida, não é porque ele se ausentou, é porque nós fomos incapazes, por nossas limitações, por nossos temores, por nossos medos, de ver e de enxergar o seu amor. Ele está no barco. Ele está lá, queridos. E o fato dele não nos responder na nossa hora, e o fato dele não intervir na nossa vida, no momento que nós esperamos ou desejamos, não significa que ele não nos ame. Não significa que ele não esteja interessado na nossa vida. Não significa, queridos, que ele não tenha conosco essa relação de amor. Na verdade, a presença dele na nossa vida, queridos irmãos, é a mais profunda definição de amor. O fato de compartilharmos com ele o barco que está nos levando por essa vida, dele estar presente na nossa vida, é a maior definição de amor. Quando ele disse que estaria conosco, estarei convosco todos os dias, queridos irmãos. Oh, não há expressão maior de amor do que essa. Porque é o próprio Deus, Deus real, Deus pessoal, o Criador dos céus e da terra, que através do seu Santo Espírito está manifestando, meus amados irmãos, sobre nós, sobre você, sobre eu, a sua presença. E quem somos nós, não é? Quem somos nós para compartilharmos essa travessia? Aquele que fez os céus e a terra, que é santo, perfeito, que é pleno. Entretanto, ele escolhe caminhar conosco, ele deseja caminhar conosco, ele quer estar conosco. Então, eu queria que você pudesse, nessa noite, meu amado, no meio da tempestade, não é, que você possa estar vivendo, no meio desses momentos difíceis que você possa estar vivenciando, que você desperte para esse fato. O fato de que o Senhor está aí do teu lado, não é? De que, por ele não responder ao teu clamor agora, instantaneamente, por ele não, atentar, não é? Segundo a tua perspectiva, segundo o teu olhar, ele não atentar para o teu clamor ou para a tua necessidade agora momentânea, isso não significa que ele não te ame ou que ele não esteja com você. Ele está. Diz a palavra do Senhor que o nosso Deus, o Cristo Redentor, ele então desperta ali no barco e ele determina então para a tempestade, para os ventos, para as forças da natureza que estão submissas a ele, ele determina que aquelas tempestades, aqueles ventos cessem a sua fúria. Agora tudo é bonança, tudo é paz, tudo é tranquilidade. Sabe, meu amado irmão, meu querido, essa é uma outra lição que a gente precisa guardar no nosso coração. Que embora não aconteça no nosso tempo, não aconteça segundo a nossa vontade, nem, no momento que nós determinamos, o Deus que eu creio, o Deus que eu sei que você crê, não é um Deus que está, lá distante. Não é um Deus que fez o mundo, deu corda e virou as costas e nos deixou agora a própria sorte. Não. Nós cremos num Deus, querido, que está ao nosso lado e que intervém na nossa história. E que intervém na nossa vida. Não intervém do meu jeito, não intervém do seu jeito, não intervém segundo o nosso querer, nem segundo o nosso pensar. Porque o nosso pensar, como diz o profeta, é muito, menor, mais insignificante do que o dele. Diz o profeta, quão distantes são os céus da terra, assim são distantes os nossos pensamentos dos pensamentos do Senhor. Entretanto, meu amado irmãos, ele age. E ele age, meu querido,
sabe, trazendo paz, trazendo bonança, trazendo segurança. Ele age no momento correto, no momento certo, no momento adequado, queridos, para que nós tenhamos aprendido a lição, que nós tenhamos, sabe, entendido a lição. E qual a lição que muitas vezes nós precisamos aprender? A lição está na pergunta que ele faz. Ele pergunta aos discípulos: por que vocês tiveram medo? Por que vocês tiveram medo? Vocês não têm fé? A lição que Jesus estava trazendo aos discípulos, queridos irmãos, é que nós não podemos permitir que o medo tome conta do nosso coração. E que se tivermos fé, isso não acontecerá. Portanto, muitas vezes se faz necessário, queridos, que nós sejamos talhados, que nós sejamos trabalhados, que nós sejamos, sabe, mexidos pelas circunstâncias, sabe, pelas situações da vida, para que nela nós estejamos desenvolvendo a nossa fé, estejamos aprendendo, queridos, a lidar com as situações em volta. Isso forme o nosso caráter cristão, isso molde a nossa fé, de tal maneira, queridos, que com o passar do tempo, vivendo as experiências com o Senhor, da trajetória, da caminhada, né, da travessia com Ele, nós passaremos, queridos, a lidar com as tempestades e com as situações e não nos deixaremos vencer pelo medo, porque o nosso coração estará cheio de fé. Se faz necessário aprendermos, então, as lições que as tempestades nos trazem. Jesus está no nosso barco. Ele continua conosco, não nos abandona. O seu amor permanece firme, o seu amor permanece ali, real e verdadeiro. Ele te ama hoje como te amou ontem e te amará amanhã da mesma forma. Ele te ama, meu amado irmãos, do mesmo jeito, quando tudo era bonança, quando tudo era paz, quando tudo era calma. Ele te ama da mesma forma hoje, quando talvez a tempestade esteja aí presente na tua vida, o barco cheio de água, ele te ama do mesmo jeito. E te amará ainda da mesma forma amanhã, quando você estiver no porto seguro. O amor dele não muda. O amor dele permanece. Nós precisamos, sabe, atentar para isso e começarmos, sabe, a olhar para ele e crer. Ele está no barco, meu amado. Se a palavra de autoridade ainda não veio para com os ventos, para com as ondas, meu querido irmão, espera nele, confia nele. Espera a sua palavra poderosa, espera, meu amado, a sua intervenção, espera o seu agir. Enquanto isso, estejamos eu e você aprendendo a lição. Estejamos eu e você vivenciando essa lição. A lição de que, meu querido, o medo não pode prevalecer. O medo não pode tomar posse do nosso coração, ao ponto de estar questionando o amor de Deus. Ao ponto de estarmos perguntando se Deus nos ama mesmo. Porque a pergunta dos discípulos, tu não te importas, era fruto do medo. O medo não pode, irmãos, vencer a minha fé, a tua fé, ao ponto de começarmos a questionar Deus, a questionar o seu amor para conosco. Em nome de Jesus, toma essa palavra hoje. Em nome de Jesus, amado, assuma para você essa palavra. Entenda esse recado de Deus para a tua vida. E embora, como eu disse, você hoje possa estar vivendo essa tempestade, o açoite das ondas, o vento soprando, olhe para o lado. Jesus está aí. Ele está no barco. Ele está com você. Ele te ama. Continua te amando do mesmo jeito. E ele vai, queridos, preservar, sabe? Preservar o plano, o projeto que tem para a tua vida.
Ele vai te levar, queridos, até a linha que ele deseja, até o ponto que ele te deseja. Se você crer nele, se você confiar nele, se você descansar nele, se você crer que quando ele está no barco, o barco não afunda. Recebe essa palavra hoje no nome de Jesus. Ele está no barco. Não deixe o medo tomar conta. Não questione o amor de Deus para com a tua vida. Ele te ama. Ele te ama profundamente. E eu creio, sabe, que para muitos de nós, eu creio verdadeiramente que ele está se levantando sobre a polpa do barco. E a sua voz poderosa, e a sua voz, a voz do Criador que fez os céus e a terra, a voz daquele que tem todo o poder nas mãos, a sua voz ecoará. E ele dirá, queridos, para os ventos e para a tempestade, cessem fúrias da tempestade. Quietai-vos, sossegai, sossegai. E a bonança virá. E o tempo de refrigério virá para a minha vida, tua vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra da parte do Senhor. Amém? Deus abençoe. Deus enche o teu coração da palavra, não é? Que você possa ter colocado aí, não é? Essa palavra no teu coração. Escuta aí, ó. Pois todos ouvem ao meu mandar. Olha a voz poderosa. Sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. E olha o que acontece quando o Senhor manda sossegar. Aleluia. Mestre chegou a moça. Olha, você vai dizer isso. Em paz, céu e o mar. Aleluia. O meu coração acalma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e do céu. assim cheguei bem seguro ao porto destino meu. Se levantar ondas de novo, o Senhor diz: As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai. Canta, igreja. Seja o encapelar do mar. A ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Aleluia. Sossegai, sossegai. Eu estou para vos salvar. Sim, sossegai. Amém, igreja? Sossega no Senhor, descansa o teu coração, fica na paz do Senhor. Amém? Abração para todos os amados irmãos que estiveram conosco, né? Cada um que está nos acompanhando. Deus multiplique a bênção dele sobre a tua vida. E amanhã estamos aqui de novo, né? Às 8 horas, aqui no YouTube e no Instagram, compartilhando aí mais algum momento de palavra, de louvor, algo da parte de Deus aí para o meu coração. Amém? Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida,
Que o Espírito Santo do Senhor te console e te fortaleça, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.